Nesta oportunidade, companheiros, vamos nos unindo em reflexão para a mensagem desta noite. A nossa mensagem fala do conflito que ocorre no mundo todo, esse conflito que se denomina guerra. E diz o livro dos Espíritos, e diz o Evangelho de Jesus: enquanto houver guerra no planeta, é porque nós ainda não entendemos que é preciso nos libertarmos do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência. Essas qualidades negativas ou defeitos morais é que nos levam a confrontar nossos irmãos de jornada dentro do planeta. Se todos os companheiros do mundo, todos os encarnados soubessem que nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, projetados num planeta para encontrar os meios da evolução, para que juntos pudéssemos caminhar como quando eram mônadas do início dos tempos no reino mineral. Mas o orgulho, a vaidade, a arrogância têm nos tirado do eixo do sentimento, do pensamento, da fraternidade, da caridade, da amizade. E povos que são irmãos se degladiam, identificando-se como inimigos. E aí envolvem condições de grande sofrimento, de grande dor e perdas humanas, perda de riqueza destruída pelo fogo, pelas explosões. As vidas se esvaem com qualidades, pessoas que tinham uma formação tão cara no ramo da engenharia, da medicina, da astronomia, da mecânica, da hidráulica, da aeroespacial, tudo perdido por uma morte levada pelo egoísmo. E nós que estamos à distância não compreendemos como pode alguém saber que se declarar guerra a alguém terá perdido parte da sua família, seus filhos, esposo, esposa, pais, amigos, sucumbirão na miséria, na dor. Outros sobreviverão aleijados, deficientes, pela cegueira, pelo aleijão que arranca braços, pernas, pela deficiência de todos os órgãos atingidos por tanta dor e desgraça. Casas construídas, prédios, ruas, estradas, cidades, virando cinzas ou destroços. E o orgulho não permite que os lados deem-se as mãos, porque o orgulhoso que leva sua família à morte é tão culpado quanto o algoz que, armado de seus guerreiros mais fortes, vem para o domínio e, enfrentando aqueles miseráveis que não querem compor, acabam indo à morte pela violência. E assim tudo se modifica para todos para pior. O ódio que se instala, o medo, o horror,
os problemas físicos, mentais, psicológicos e espirituais, agravados por essas situações. E ainda no dia de hoje, ouvimos um representante da ONU dizer que temos em andamento no planeta, registrados pela ONU, 16 conflitos armados, ou seja, 16 guerras de tamanho diversos. E também o comentário de que aqueles países que passaram pela guerra ultimamente, o último deles, o Afeganistão, o Iraque, a Síria e muitos outros, a fome e a doença proliferou de tal maneira que as pessoas caem, como acontece hoje nos Emirados Árabes, mortas de fome física no meio da rua e que não têm condições de enterrar os corpos, porque a pobreza se instalou em toda a pátria. E assim na Síria, assim no Afeganistão e outros países onde a pobreza resultou de consequências iguais, a mesma miséria, o mesmo sofrimento, a mesma dor. E os algozes do mundo, muitos se passando como falsos profetas da paz, da moralidade, armando irmãos para que continuem a luta, pois querem a riqueza embaixo de suas cidades, embaixo de seus pés, de suas fazendas. E para que consigam isso, é melhor que morram aqueles que estão em cima, e assim tomam a riqueza daqueles que já tinham tão pouco. Infelizmente, essa condição da humanidade não precisaria estar acontecendo hoje. Mas, como dito pelo Evangelho, Livro dos Espíritos, é o egoísmo, o pai de toda essa desgraça. E em certo momento, até nós, que somos cristãos, temos uma sensação de que um está certo e o outro errado. Não, companheiros, não é assim. Não existe certo numa situação dessas. Não é certo aquele que orgulhoso e sem força vai para a luta. Não é certo aquele que poderoso e armado vai para o massacre. Tudo errado. Nada disso faz parte do Evangelho de Jesus. Nada disso faz parte das leis de Deus, que são os mandamentos, os 10 mandamentos. Nada disso faz parte da evolução de qualquer religião. Então, quando os orgulhosos usam as religiões para dominar exércitos, dominar povos, colocando-os como numa guerra santa, irmãos contra irmãos, e destruindo-os, e divertindo-se, abraçados com os espíritos inferiores que já são guerreiros do passado, riem às escâncaras da idiotice humana, da imbecilidade que o egoísmo nos dá. Tornamo-nos, por egoísmo, imbecis, idiotas. Perdemos a razão, perdemos o senso crítico do pensamento. E assim a humanidade toda continua em sofrimento e distribuindo sofrimento para os seus herdeiros, para seus filhos. O que a guerra deixa é um aprendizado muito grande, mas logo esquecido. E vamos guerrear de novo, e vamos nos vingar, e vamos voltar tudo como era antes. Morte, sofrimento, dor, miséria, fome. Até quando? Até quando? Até quando a humanidade moralizar-se? Temos que encontrar uma moral cristã ou semelhante a esta para estar disponível para todos, pois a arrogância não permite ninguém aceitar a verdade vinda de outro povo.
ou de outra localidade. Infelizmente, ainda teremos algum tempo de dor, mas lembrando Jesus, lembrando a espiritualidade. Não adianta exigirmos dos outros se nós não estivermos pacificados em nossos corações. Não adianta exigir dos outros se não nos libertamos ainda do egoísmo. Não adianta exigir dos outros se nós ainda não somos suficientemente humildes para nos vergarmos diante da intolerância, da incompreensão, se não formos capazes ainda de distribuir o perdão e a caridade. Enquanto também nós formos egoístas, orgulhosos e arrogantes, o mundo para nós não mudará. Mas aquele que consegue já terá luz própria para entender a humanidade e não sofrer mais essas consequências. Que as nossas reflexões possam ser sinceras e cada um de nós encontrar o verdadeiro caminho da moralização, da edificação, como nos pediu Jesus. E onde está a resposta? Nele. Vocês poderão fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Que esta mensagem bata em nossa mente, repique, até que nós a decoremos e coloquemos em prática. Com a graça de Deus, que assim seja.